Na margem, 5 corubos que vivem escondidos na mata, afastados da civilização. No barco, um linguista tenta conversar com eles. A distância entre os dois grupos não chega a 15 metros, mas se for medida em tempo, são 500 anos no mínimo. Esses índios vivem de forma parecida com os que Cabral encontrou. Há 2 anos, a descoberta de uma tribo perdida no Acre foi manchete no mundo todo. A FUNAI calcula que mais de 10 mil índios ainda vivem escondidos nas florestas brasileiras. Alguns grupos estão quase extintos. Dos Akuntsu, de Rondônia, sobraram 5 pessoas. Mas o Vale do Rio Javari, na fronteira do Amazonas com o Peru, ainda preserva 4 grandes grupos isolados. Aqui está a maior concentração de povos isolados do Brasil, inclusive confirmados. Pode ser do mundo também? Pode ser do mundo também. Esta floresta protegida, quase do tamanho de 2 estados do Rio de Janeiro, abriga mais de 8 mil índios. Metade vive completamente afastada da civilização. Os primeiros contatos com os corubos terminaram em morte. As imagens mostram o resgate dos corpos de 4 corubos. Quem apontou o local foi um dos 13 madeireiros que participaram da emboscada. Eles morreram muito, com madeireiro, os seringais. Como eles também, mataram muitas pessoas nessa região. Eles atacam com bordunas, por isso ganharam o nome de caceteiros. Em 96, depois de uma briga que terminou na morte do marido da índia Maiá, uma parte dos corubos fugiu da aldeia e foi morar na beira do rio Itacoaí. A FUNAI dessa vez conseguiu se aproximar deles e montou uma base a 5 quilômetros dessa tribo. Um ano depois, esses corubos mataram mais um sertanista. Só da FUNAI, que morreram 7 funcionários. Nós fomos até essa aldeia. 27 pessoas moram em 2 malocas cobertas por folhas. A tribo cresceu, está cheia de crianças. A vida não mudou muito. Os homens ainda usam bordunas para se defender, zarabatanas e arcos para caçar. Só falam o idioma corubo. É carne de anta, gostoso, diz o índio Xixu. Quem manda aqui é a temida Maiá. É a própria cacique quem corta cabelo na tribo. Ela usa um capim afiado para raspar a cabeça no estilo corubo. Uma vez, Maiá foi até Manaus fazer um tratamento de saúde. Ficou assustada. Muitos brancos. Agora ela usa saia para evitar os mosquitos. Cuida de 2 panelas velhas como um tesouro. O que mais deseja é um motor para a canoa da tribo. Naquela conversa na beira do rio, o linguista Sanderson contou aos 5 índios que os parentes que fugiram da tribo há 14 anos estavam bem. Os isolados disseram que se lembravam de Maiá, mas achavam que ela estava morta. Não acreditaram que eles estavam vivos e com a gente, ainda por cima. Qual foi o principal objetivo desse diálogo com os corubos? Prevenir eles sobre o risco que eles têm, como eles aparecem todo verão na margem dos rios. Os corubos isolados podem contrair uma doença e, se isso se dissemina, pode vir a morrer todo mundo. Os conflitos violentos ficaram no passado. O perigo que ameaça estas pessoas agora são as doenças, principalmente a hepatite e a malária. Tavan já foi um guerreiro temido. Agora procura ajuda para a filha no posto da FUNAI. Tuxi teve 5 surtos só no primeiro semestre. Chorava muito com dores, vômito e diarreia. No grupo de Maiá, só 8 não tiveram malária este ano. Há 2 anos, exames feitos em 2.700 índios revelaram que 88% tiveram hepatite A e 56% já foram contaminados pela hepatite B. Mas a FUNAI quer mais apoio da recém-criada Secretaria de Saúde Indígena. É para que ela faça um trabalho efetivo junto aos povos contactados e à população ribeirinha não índia. Se nós tivermos esse povo que vive no entorno protegido, nós vamos estar protegendo também os povos isolados. Deixa o índio